Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A palavra verbo, para quem é professor de português e para quem também não é, verbo, o que é um verbo? É uma ação, não é? Caminhar, trabalhar, viver. O verbo, ele tem uma força, a palavra de verbo, né, ela tem uma força dinâmica, é uma ação. E quando se fala do verbo de Deus, da palavra de Deus, que do princípio criou todas as coisas e regeu a história, conduziu a história, se esperava que o Messias viesse. E o Messias veio. Nós celebramos o seu Natal, a sua primeira vinda, mas ele já está ressuscitado junto de Deus, conduzindo a sua igreja. Até dá a impressão de que Natal, ressurreição e ascensão estão tudo quase no mesmo tempo. Pela leitura que nós fizemos hoje, né? A carta de João e o Evangelho, já falando, né, da visita deles ao túmulo e encontrar o túmulo vazio. O que os discípulos experimentaram? Vamos dizer assim, aquilo que era quase que abstrato, a palavra de Deus, que falou pelos profetas, falou do seu amor, falou da sua compaixão, falou da sua misericórdia, exortou, advertiu, né, fez provocações com o povo. Essa palavra, esse verbo de Deus, essa ação de Deus se fez carne, se fez um de nós. Então o que João está a nos dizer é que esse verbo, essa palavra divina, ela se vestiu da nossa humanidade. Por isso João pôde ver com estes olhos humanos, pôde tocar com suas mãos humanas no verbo de Deus, feito carne, pôde ouvir dele a palavra do Pai, e mais do que acreditar numa pessoa de carne e osso, há aquele olhar e aquela visão, e vou dizer, aquele toque, que vai além
da percepção física, que é o divino. Ver o divino naquela pessoa. Então João não está simplesmente narrando um fato dele encontrar uma pessoa muito importante e pegar na mão e ver com os olhos dele, ouvir com os ouvidos dele. Mas ele está falando de algo que vai muito além de tudo isso. E que ele, por primeiro, experimenta nessa corrida ao túmulo. Não acharam o Senhor no túmulo? Diz que quem ama corre mais rápido, né? Quem ama vai mais depressa, né? Parece que cria asas. Por isso que amar é um verbo que nos põe em ação e nos faz ir mais longe. Por isso que o que ama não fica parado nas dificuldades. Ele transcende elas, vai além delas, sabe enfrentá-las, sabe superá-las. Mas só para dizer que neste evangelho, João chegou primeiro. Ele era o discípulo, era o mais novinho, Pedro já era meio cansadinho, já meio vivido. Então, naturalmente, a gente pode pensar assim, né? Um correu mais que o outro. Mas espiritualmente, assim, olhando com mais profundidade, né? O que ama anda mais depressa, vai mais rápido. E chegando lá, isso que é interessante. Dentre eles já havia uma consciência de que tinha um Deus, de que tinha o Senhor Jesus, mas que no grupo dos apóstolos tinha Pedro, e Jesus confiou a ele as chaves do reino dos céus. Pedro era o chefe, vamos dizer assim, o responsável pela comunidade dos discípulos. E João olha, vê, espera Pedro chegar e entrar. Depois ele entra. E ele viu e acreditou. De fato, o que o Senhor havia falado, o que o Senhor havia dito, aconteceu. Ele ressuscitou. Por isso que quando João vai dizer, anunciar à comunidade o Evangelho, ele não tem, vamos dizer assim, ele não usa de um imaginário para falar de Jesus. Ele não usa das palavras dos profetas para falar de Jesus. Ele usa do próprio Jesus. No princípio, o que era desde o princípio, olha só, aquele que existiu desde o começo, o que nós ouvimos e vimos com os nossos olhos e que contemplamos e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Esse é o anúncio do Evangelho mais perfeito que podemos dar. Muitos gostam de falar de Jesus, né? Falar dos mandamentos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Mas quando a gente fala com propriedade, quando a gente fala como quem já experimentou ou teve um encontro pessoal com Jesus, parece que os ouvintes acreditam mais em nós. Quando eles veem em nós o nosso testemunho, o nosso viver, não, realmente, para ele falar isso, para ele dizer que passou por essa experiência, realmente ele teve um encontro com Deus e Deus realmente mudou sua vida. Aí sim nós evangelizamos. Aí sim nós damos força à palavra. Porque quem experimenta, quem toca, quem tem um encontro pessoal, simplesmente não fica inventando coisas. Fala concretamente o que experimentou. E o Evangelho é vida. A palavra de Deus é vida. O Verbo se encarnou. E o que mais Jesus pediu aos seus discípulos é: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, quer dizer, põe na sua vida, encarna na sua vida, vive essa palavra profundamente, medita nela e caminha sob a luz dela. Esse é meu discípulo. Meu Pai o amará, eu o amarei, e o Espírito Santo e nós viremos a eles e faremos nele a nossa morada. Olha as promessas de Deus.
E João continua no versículo 3 do capítulo 1. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E ele vai dizer: nós vos escrevemos estas coisas para que a vossa alegria fique completa. Aqueles que creram, que acolheram pela fé Jesus, estão recebendo agora das mãos de João essa carta. Aquele que viu, que ouviu, tocou, que contemplou, que experimentou. E é de João que, naquela ceia, ele se deita no peito de Jesus como que quem se abre a escutar o mais profundo do coração de Deus. E como evangelista, o símbolo dele é da águia. A águia, ela tem uma visão ampla de todo o território que está à frente dela. O evangelho de João é de uma teologia muito profunda e muito ampla, de quem vê do alto, quem vê todas as áreas e todas as conexões. Por isso que o evangelho de João, ele é profundo, ele é denso, porque ele vai na raiz dos acontecimentos para poder anunciar o evangelho. Tanto que o evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Diferente assim, no modo de falar, no modo de escrever, no modo de apresentar Jesus. Apresenta como quem conhece, como quem vai a fundo. Como quem vai lá no miolo, vamos dizer, lá no cerne, e traz para fora e revela quem é Jesus. Por isso que nós, irmãos e irmãs, não somos cristãos de categoria inferior, não. Nós somos cristãos porque nós conhecemos Cristo. Porque nós tivemos um encontro com Ele. Nós somos batizados nele. Nós somos mergulhados na vida dele. Por isso, se ainda não vivemos a fé como deve ser vivida, ainda há tempo. Ainda é tempo de tocar no Verbo. Ainda é tempo de ouvi-lo. Ainda é tempo de contemplá-lo. E por incrível que pareça, em todas as Eucaristias, ele se faz presente de forma visível para nós. Até existe pessoas que têm um certo escrúpulo, né, às vezes exagerado, de tocar a hóstia, né, de receber Jesus, enquanto outros a recebem de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. Mas é algo para a gente também começar a olhar com muito carinho. Quem é esse que está sendo colocado nas minhas mãos? Aquele que me sustenta, aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que me redimiu, está nas minhas mãos. É Jesus. Vamos lembrar hoje na Eucaristia, quando receberem a comunhão, vamos lembrar que João tocou em Jesus. E que nós hoje possamos fazer esse toque em Jesus, pela Santa Eucaristia. Como já fomos tocados pela palavra que foi proclamada aqui também. Por isso que na Santa Missa é importante que nós escutemos as leituras, mais do que a homilia do padre, viu? É preciso abrir os ouvidos à palavra de Deus que é proclamada aqui. Com muita atenção, com muita dedicação. Porque é pela escuta da palavra que a graça de Deus vai atingindo as profundidades do nosso ser, na medida em que nós vamos acolhendo. E quanto mais nós ouvimos o que Deus fala, mais sede dele nós temos. E mais profundamente nós vamos mergulhando. Por isso que a Eucaristia é o centro da nossa vida. Porque nela, Deus se faz presente no anúncio da palavra, no pão e no vinho consagrado e no corpo que somos nós. Somos um corpo de fé. João fala dentro de um corpo de fé.
os apóstolos e todos os que creem em Jesus. Por isso nós tratamos ele com muito carinho. Ele é até chamado discípulo amado, né? Discípulo que Jesus amava. Que no Evangelho ele não coloca o nome dele, ele coloca o discípulo que Jesus amava. É um capricho de João de colocar assim. Por quê? Porque todos nós podemos ser o discípulo amado de Jesus. E vou dizer diferente, todos nós somos o discípulo amado do Senhor. O que diferencia isso é a maneira como nós respondemos a esse amor de Jesus. É a única coisa que nos torna diferente. É a nossa reação ao amor que ele tem por nós. João correu mais rápido. João enxergou mais profundo, viu mais amplamente a Jesus e mergulhou no profundo de Deus. Por isso, ele é representado nos evangelhos pela águia, né, como eu já falei para vocês. E não tem uma visão apenas em um foco, né? Ele tem a visão do conjunto todo da revelação, do conjunto todo da manifestação de Jesus a nós. E isso enriqueceu muito a igreja, né? Porque é o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo anunciando, é o Espírito Santo que dá àqueles que desejam o conhecimento e a profundidade nas verdades da fé. E assim, ele é muito querido, é o santo, pelo menos para mim, ele é meu santo de devoção, como João Batista também é meu santo de devoção, né? Tem esses dois João aí, não é só porque eu chamo João não, mas João Batista e João Evangelista são os meus santos de devoção. Eu os escolhi, né, para serem os meus santos de devoção, justamente porque um era aquele austero que apontou o Messias, e o outro que tocou nele, ouviu ele e se deixou ser transformado por ele. Que o Espírito Santo também hoje, neste terceiro dia do Natal, nós possamos, através de São João, abrirmos os nossos olhos e nos deixarmos ser embebidos da graça de Deus, na revelação que ele fez a nós, na pessoa do seu Filho, que hoje na Eucaristia o recebemos.